Vamos direto para a nossa pauta com nossa nutricionista Alexandra Saharovski, que está aqui sempre quinzenalmente. Tudo bem, Carol? Obrigada. Tudo, e você? Tudo já jóia. tá lindona de batom vermelho, acho chique. Você gosta, né? Você gosto. segura. Eu gosto de batom vermelho. Eu já tentei, não sei, não bate, Não me bate? sinto estranha. Eu gosto bastante. Não, você fica lindíssima. Obrigada. Agora, esse assunto eu achei muito legal quando a gente estava conversando aí as possibilidades de pauta, né? Que você mandou algumas sugestões. Me chamou muito a atenção, então, dessa suplementação com beta-alanina. Poucas vezes a gente fala sobre suplementação aqui no programa, mas nunca citamos beta-alanina. Então eu queria introduzir nosso papo te perguntando primeiro o que é e se, quando a gente está falando a respeito de suplementação e de beta-alanina, a gente está falando com quem pratica atividade física. Tá. Então, primeiramente, a beta-alanina, o que é? Ela é um aminoácido, tá? Não essencial, ou seja, o nosso corpo fabrica, Tá. né? Então, o aminoácido é o quê? Ele são estruturas que vão se unindo para formar uma proteína. Certo. Tá? A proteína sintetiza músculo. Então, sem aminoácido, a gente não tem proteína. Certo. Tá? Então, nosso corpo, ele fabrica. E essa suplementação, ela serve o quê? Para quem faz uma atividade física que seja prolongada. Tá, uma duração Uma maior. duração maior, que esteja uma carga alta também, por exemplo, uma musculação. Tá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a fadiga. Tá? Porque quando a gente está fazendo atividade física, o que acontece? O nosso meio intramuscular, ele fica ácido. O que é esse ácido, né? Começa a causar fadiga no músculo. Então, sabe aquela dorzinha, aquela ardência que a gente sente no meio da atividade física? Então, a beta-alanina, ela entra para cortar isso, para prolongar a atividade física. Que legal! Para te cortar esse efeito de fadiga mesmo. Então você tá ali no meio do treino, né? Seja um treino de musculação, corrida também. Corrida também, lutadores, o pessoal do CrossFit também, que é um exercício que você Entendi. necessita de muito ali força, né? Tá. Então ele tá também interagindo ali. Agora, é aquele momento, para ver se eu entendi, que você quer até uma fadiga muscular para ter um resultado, para quem quer hipertrofia, para quem quer apenas manter um músculo que faz mais repetições e tal, mas claro que em algum momento você sente que ali não vai mais. Sim, então na verdade a beta-alanina, ela não constrói músculo. O que ela faz? Ela prolonga a sua força. Tá. Então, ela teria mais ou menos um efeito secundário, né? Que legal, hein, Porque Ale? daí você, com mais força, com mais pique, você vai ter maior rendimento na atividade física. E isso vai implicar no quê? No mais músculo, né? Entendi, então, numa resistência maior. Porque o músculo, quando cresce, o que é? São algumas rupturas da fibra muscular. Então, você faz isso a partir da musculação. Gostei. Tá? Só que como é que a gente encontra, então, essa beta-alanina? Você trouxe algumas cápsulas, é sempre manipulado? Não, a gente pode manipular, tá? A gente pode encontrar em versão de pó ou de tablete. Também. Olha só. Mas assim, até pra gente ter essa informação, aqui no Brasil, isso é vendido sem alguma prescrição? De preferência, nutricionista prescrevendo. Tá? Tudo manipulado tem que ter ou uma nutricionista ou um médico prescrevendo. Tá? Você não pode chegar na loja de manipulação e pedir. Mas, de repente, algumas, até compostos de farmácia, pode ser que tenham, mas o ideal é não comprar e sair usando, né? Não, porque também a gente tem que administrar a quantidade de que cada pessoa vai precisar. A dose usual costuma ser de 3 a 6 gramas. Certo. Tá? Mas pode variar para menos ou para mais também. Isso para homens e mulheres. Homens talvez um pouquinho mais? Depende da atividade física, depende do objetivo, tá? Lembrando que essa suplementação, ela não tem ação imediata, né? Então a gente precisa saturar. O que seria saturar? Tomar por um período de tempo para começar a colher os benefícios. Então, cerca de 4 a 5 semanas aí. Não é que nem uma cafeína que você toma que já te dá um efeito. Entendi. Não adianta tomar na hora do treino, que fadigou, que você vai sentir que o músculo vai recompor. De 4 a 5 semanas, você tomando ali entre 30 minutos antes da atividade física. Lembrando que essa suplementação, ela causa um pouco de dormência
na face ou nos membros, que a gente chama de parestesia. Tá. Tem gente que sente muito tomando essa suplementação, tem gente que não sente nada. Então, o que é o ideal? É você dividir a dosagem durante o dia, para não ter esse efeito, que não acontece absolutamente nada no organismo, mas é só uma mas sensação. é uma sensação desconfortável, né? Imagina você estar lá fazendo atividade física e sentindo um formigamento ou uma coceira, né? A pessoa começa a ficar assustada, inclusive. Mas, Ale, agora pensando até introduzir aí essa suplementação para aqueles indivíduos que não praticam atividade física, que tem uma atividade física até leve, moderada, uma caminhada e tal, pode ser satisfatório para as pessoas que sentem mais dores? Existe aí algum efeito ou o ideal é a gente pensar no músculo mesmo? O ideal acho que é para pensar no músculo mesmo, para a questão da fadiga, tá? Porque essa suplementação, ela aumenta uma substância no corpo chamada carnosina. Então, a carnosina, ela é composta por 2 aminoácidos. A histidina e a alanina. Então, o que a gente faz? A gente tem isso no organismo, mas no decorrer da atividade física, essa carnosina vai abaixando. E aí que entra a suplementação, para aumentar essa carnosina. E o ideal é que essa pessoa dose, por exemplo, num exame de sangue, para ver se ela tem uma quantidade boa, até para saber se ela tem indicação? Eu desconheço, eu acho que não existe dosagem de carnosina, a não ser que sejam nos estudos ali que fazem essa dosagem. Ou através de outra referência. Ou através de outras referências, Mas o ideal é experimentar mesmo. É um teste. É um teste. Legal isso. Então, se a pessoa está sentindo que ela está fazendo o esporte e o rendimento está caindo porque a dor está maior e mais forte... Isso. É interessante, dependendo da atividade física e da intensidade dessa atividade física. Lembrando que a suplementação, Carol, ela, como legislação, ela vem para atleta. Só que a gente sabe que muitas pessoas, elas não são atletas, mas têm um nível de atividade física elevado. Ou uma pessoa que tem um trabalho também que exige uma condição física aumentada. Então, seria nessa condição. Legal isso, hein, gente? Tá aí, beta-alanina. Tem perguntinha, Má? Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Alcineide, isso é que eu não tava enxergando. Um beijo pra você. Qual suplemento posso tomar para tirar a fadiga nos exercícios aeróbicos? Como é que é essa história, então, da fadiga nos exercícios aeróbicos? E o que a gente pode introduzir que talvez desse mais pique aí para ela aguentar um exercício aeróbico? Primeiro de tudo, a gente tem que saber por que está ocasionando essa fadiga. Às vezes, a pessoa não tem uma alimentação equilibrada, tá faltando ali algum macronutriente ou até mesmo alguma vitamina para te dar força, para te dar pique na hora da atividade física, né? Suplemento nenhum vai fazer milagre se você não tiver uma alimentação adequada, principalmente no pré e pós-treino. Isso é essencial. Sim. Então, assim, alguns suplementos que são aí encontrados para fadiga, a gente tem a própria beta-alanina, a creatina, tem a cafeína, e aí tem uma classe de suplementação. E aqueles carboidratos, em gel também. Podem ajudar. Podem ajudar. Lembra que a gente fez aquela pauta falando de carboidrato em gel para reposição? Sim. Né? Desde que a atividade prolongue ali mais de 1h, 1h30, que daí seria interessante fazer essa introdução. Agora, se a pessoa já está vindo com uma fadiga, né? Antes até mesmo da atividade física, a gente tem que reformular aí a dieta. E dar uma investigada, porque às vezes até problema de tireoide, né? De tireoide, ver também o perfil ali sanguíneo, perfil de LDL, HDL, glicemia. Tudo isso a gente tem que estar investigando. A glicemia em excesso, quando tá alta, ela pode aumentar a fadiga. Dá a fadiga, né? Quando tá o pico glicêmico, você tem uma fadiga extrema, vontade de desmaiar, ver estrelinha. Olha só. Muito cuidado, então. Daqui a pouquinho a gente coloca mais perguntinhas, mas deixa eu te perguntar outra coisa. Por que você trouxe aqui nessa forma, assim? Porque ele vira isso aqui? Esse exatamente. Aqui tem aproximadamente... Parece um suquinho de uva. E é bem gostoso. Assim. É bom? Parece um suquinho mesmo. É de verdade ou é fake? Não, é de verdade. Então vou tomar. Provar. Vamos provar. A cara da Camilinha, de Camila já preparada, né? É bom?
Parece suquinho de uva. Parece suquinho de uva, né? Então aí, se encontrar... parece o integral, né, Mar? Se encontrar nessa forma, então, em pó, a gente vai dissolver na água, é isso? Vai dissolver na água. E tá aqui a beta-alanina. Para algumas pessoas é mais prático fazer a suplementação em cápsulas ou tabletes, mas eu prefiro que seja na água, porque daí você também dissolve com a quantidade boa, adequada de água, tá? Porque também tem muito isso, da atuação do nutriente na quantidade que ele é diluído. Perfeito. Às vezes as pessoas não diluem direito determinados nutrientes e acaba não tendo a ação esperada. Agora, Ale, se essa pessoa suplementar beta-alanina, como é que a gente sabe que então para ela não deu resultado? Pode fazer mal para alguém ou tem que observar só mesmo essa fadiga muscular? Não tem efeito assim colateral fora esse de formigamento, mas não acarreta rim, sistema nervoso, não dá tremedeira, não dá nada. A não ser que ela esteja encontrada em suplementação pré-treino, que daí vem outros componentes juntos. Tá. Ela de forma isolada não tem problema. Tá. Agora, pensando também nesse outro lado, como você é nutricionista esportiva e a gente está falando legal de atividade física e suplementos, né? Pensando mesmo no exercício, no esporte, que outros suplementos a gente poderia unir aí a essa beta-alanina para que a pessoa tenha um resultado? Porque eu acho que muitas vezes, até o pessoal de casa que começou a praticar atividade física, quer fazer, tá com entusiasmo e tal. E aí você começa e o negócio não responde da maneira que você estava esperando. E aí você se sabota e fala, quer saber, não vou fazer mais nada. Então, como que a gente ganha esse paciente, essa pessoa, para ela não desistir de fazer atividade física? Então, porque na verdade, o que acontece? Quando a gente está montando ali um plano alimentar, é meio erro e acerto. Porque pode ser isso, pode ser que a pessoa vá se adaptar super bem ou não. Então, o que a gente faz? É periodizar o atendimento. Então vamos voltar a cada um mês, a cada 2 meses, para ver o que está acontecendo, para ver como que está aquela atividade física da pessoa também. Porque às vezes algumas mudanças que você faz dentro da dieta, você já muda todo o perfil nutricional do seu paciente. Entendi. Entendeu? Então não é aquela coisa, né, que às vezes a gente fala, tem que ficar indo na nutricionista. Não é uma dieta que vai fazer a mudança. Então são vários estímulos que você dá para aquele paciente, para aquele seu cliente, que vai te trazer o benefício, o resultado. Para quem está começando a atividade física, inclusive a gente até comentou isso aqui em algumas pautas, e a gente fala muito do carboidrato, e é uma polêmica para quem defende low carb, para quem não defende, enfim, cada convidado, como eu já falei aqui, defende aí a sua proposta de trabalho, e assim temos que respeitar e escolher aquele que combina. Perfeito. Então eu vou te deixar uma perguntinha. O que é o ideal para você quando esse paciente chega lá e fala assim, doutora, eu preciso, então, perder um pouco de peso, você vai avaliar quanto, perder um pouco de gordura e tal, mas eu quero começar uma atividade física, quero me encantar, quero gostar da atividade física. Qual é a primeira coisa que você tem que adequar na alimentação? Retira-se alguma coisa? Inclui alguma coisa? O que você avalia quando chega o paciente? Você fala, então tá, vamos começar do começo, né? Exato. Tem que retirar alguma coisa muitas vezes? Carol, a maioria das pessoas que chegam no consultório estão com uma alimentação ou muito deficiente em determinado nutriente, ou muito exagerada em outros. Então a gente tem que fazer a adequação, tá? Cada pessoa, ela apresenta um plano alimentar ali que segue, então você tem que ir fazendo adequação, mas a gente logo de cara tira o quê? O açúcar, sal em excesso, os industrializados, bebida se tem aí em excesso também tem que tirar porque atrapalha muito no metabolismo, na prática de atividade física também. Agora, uma pergunta. Muita gente, até em outras pautas tal, que a gente questiona esse assunto, esse lance do açúcar, que é um assunto sério, eu acho que a gente tem que falar bastante sobre isso. Quando o paciente você retira por um tempo determinado, depois ele pode voltar a comer. E aí ele aprende a comer, essa que é a ideia? Essa que é a ideia, é você ensinar, para mim, pelo menos você ensinar o seu paciente a fazer as compensações, a comer certo e um dia ou outro fazer uma escolha que não esteja tão ali naquele plano e depois voltar a fazer o que
o que está planejado. Voltar à vida normal. Então, por exemplo, voltar à vida normal. Não é um mito que tem que tirar pelo menos uns 15 dias ali do açúcar para a pessoa manter o controle. Eu acho que açúcar não deve ser ingerido. Esse açúcar branco de mesa, eu acho que deve ser excluído da alimentação. Tá? Mas a gente não tá livre de nunca mais consumir. E o docinho, né? É um docinho. E a gente vai mentir e falar que não é gostoso? É gostoso, né? Lógico. Então eu acho que... Eu não gosto de excluir, a não ser que a pessoa esteja com algum problema, alguma patologia já instalada. Aí a gente tem que excluir mesmo. Tá. Mas eu não gosto de fazer... montar planos alimentares com dietas restritivas, radicais, porque eu acho que não funciona a longo prazo. Vai te funcionar ali na hora que você está empolgado para fazer, que você está começando ali um plano alimentar novo. Depois que entra na rotina, Carol, é mais difícil. É difícil. E aí sai para as férias, exatamente. Enfim, momentos que sabotam, exatamente. Né? Então não é mais interessante você ensinar a pessoa a comer e fazer as escolhas, as alternativas dentro daquilo do que você retirar? Sim, muitas vezes. Eu acho comer na hora certa, né? Comer na hora certa. Sei lá, você já falou que tem lá uma refeição de jaca, que você é a favor. Embora muitas pessoas não estejam a favor, mas eu acho que tem que ter. Eu também acho. Sabe por quê? Porque tem minha também... jaquinha, ninguém me tira, minha jaquinha. A minha jaquinha também ninguém me tira. Sabe qual que é a minha jaca? É um prato de macarrão. Eu amo macarrão. Amiga, nós estamos na mesma jaca. Eu amo macarrão. Aquele molho vermelho mara. Um monte de queijo. Pois Desculpem aí quem é contra glúten e lactose, mas a minha jaca também é sempre... Não, se tem um integral até peço, se tem um sem glúten, eu vou mudando mas também. Mas aquela massa fresca, feita na hora, que você vai numa boa cantina com vinho, não tem nada igual. Eu tô na mesma. Não é verdade? Então pode. O que não pode é comer esse prato todos os dias, entendeu? Certo. Eu acho que a alimentação, principalmente o comer, ele está relacionado à questão social. Né? Como é que você vai numa festa de aniversário e não come um pedaço de bolo? Na festa de aniversário do seu filho, ele vai te dar um docinho, você vai falar, tá bom. É verdade, não mesmo quero, que tenha guardar para esses dias, né? Eu acredito nessa teoria. Vamos então para a perguntinha do público. Vamos ver, quero ouvir vocês. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Drica, obrigada. É possível obter essa substância através de algum alimento ou somente com suplementação? Boa pergunta. Então, voltando à beta-alanina, é só com suplementação? Então, na verdade, a gente encontra, né, nos produtos que tem carne. Tá, né, de origem animal. Carne, ovo, peixes, frango, a gente encontra, tá? Só que não é em tanta quantidade, né? Por que a gente suplementa? Porque ele vai estar mais concentrado ali na suplementação do que através da alimentação. Entendi. E é importante, até voltando um pouquinho ao assunto de suplementação, hoje a gente escolheu falar da beta-alanina, mas tá cheio de suplemento por aí. O whey, que a gente já falou mais vezes e tal. Agora, e aquele BCAA? É legal? Ele é de proteína também? É interessante, são aminoácidos, né? Qual que é a diferença de whey, BCAA? O que a diferença é que o BCAA, ele é composto por 3 aminoácidos. Tá. E o BCAA, o BCAA é composto por 3 aminoácidos e o whey, ele é uma proteína vindo do soro do leite. Certo. Tá? Então é essa que é a diferença. Muitas vezes a gente encontra o BCAA no whey. A gente pode até falar uma pauta sobre isso, porque é um assunto um pouquinho extenso, né? Tá. A gente pode até, quem sabe, falar sobre a diferença do BCAA para o whey. Poxa, legal né? isso, que ambos são proteínas. O BCAA também já é pré-digerido? Isso, é um aminoácido, na verdade, né? Mas ele tem talvez menos aminoácidos do que um whey. Então depende da formulação, depende da composição, da quantidade que você toma. Então são assuntos que eles são bem detalhados. Vamos trazer, vamos fazer a comparação de todos eles também, porque causa muita dúvida. Eu tomo BCAA, eu tomo whey, eu tomo glutamina, Glutamina, e glutamina? Tem um monte de coisa. É proteína também ou glutamina é carboidrato? É aminoácido também. Tá aí, então termina em ina. É tudo aminoácido. Agora eu já sei, beta-alanina, creatina, é isso, tudo aminoácido. Carnosina. Vou fazer mais uma perguntinha do público, você me responde daqui a pouquinho quem escreveu pra gente. Olha lá, na tela. Jefferson, beijo, obrigada. A beta-alanina tem o mesmo objetivo do BCAA, tá vendo? Não, o BCAA, na verdade, ele vai agir na fibra muscular. Ele vai evitar também catabolismo, ou seja, a perda de músculo. Tá. Então ele age diretamente na fibra muscular. A beta-alanina não. Ela aumenta a carnosina, tá?
que é o aminoácido que está ligado na questão de força. Tá. A carnosina, ele faz um tamponamento no músculo. Entendi. Tá? Fazendo com que o pH que se torna ácido na hora da atividade física, que dá aquela fadiga, como eu já expliquei, se torne neutro. Então, ele bloqueia a fadiga no músculo. Então, de repente, tem até uma ação contra radicais livres, que é o que destrói ali, sim, né? Também. Que também. legal. Porque tem radical livre também na execução do exercício físico. A gente também fabrica né? radicais livres. Olha só, tá? gente, então essa beta-alanina é um negócio legal. Claro, a gente está explicando aqui, o ideal é que você tenha orientação, a Ale está fazendo a explicação do que existe, do que é possível. Procure sempre aí um profissional para te dar aí todas essas dicas. Mas você quer colocar mais uma perguntinha do público? Eu posso mandar daqui? Diga lá. Quando tiver pronto. Tem mais? Que eu sei que tem um monte. Eu já olhei aqui, tem um monte. Vai lá. Perguntinha na tela. Suzy, beijo. Como misturar o suplemento na vitamina de banana? Vitamina de banana misturar, é bom. Né? Ah, é? Pode? Então, não tem nada contraindicado que misturar com alimento ou com outro suplemento também vá tirar o efeito da suplementação. Tá. Mas como você deve, na maioria das vezes, não é sempre, não é para todo mundo também, mas na maioria das vezes você consumir ali 30 minutos antes, eu acho que você tomar com uma vitamina de banana não vai ser muito interessante, porque se a gente for pensar, a vitamina de banana vai leite, a banana demora um pouco para ser digerida também, tá? Então talvez pode até dar um pico de glicemia. Com água mesmo. Mas o ideal é fazer com água, diluição na água. Ela comentou um negócio interessante, vitamina de banana, quando a gente dá esse nome aí, né, pra quando a gente faz lá o leite batido com alguma fruta, coisa e tal. Quando que essas vitaminas são benéficas? Quando elas fazem bem e é legal introduzir na nossa alimentação? Nossa, eu gosto muito de introduzir vitamina, eu acho que ela é completa dependendo do que você adiciona. Eu acho que vitamina ela pode ser feita no café da manhã, ela pode ser feita num lanche intermediário, ela pode ser feita num pós-treino também. Eu acho muito interessante porque é prático, é gostoso. É gostoso. Né? Então eu acho que dá para colocar vitamina em vários horários ali do seu dia a dia. Fala uma que você gosta, assim, uma mistura de abacate. Eu gosto bastante. Antes do treino, então, bem bacana. Ou também, antes de dormir numa ceia, você pode fazer um abacate batido com whey protein ali, porque você vai ter uma quantidade de gorduras, mais uma quantidade de proteína adequada. Pra dar uma saciedade. Baixo índice glicêmico. Ai, que gostoso. Então, como é que é? Bate o abacate. Adoro as receitinhas da Lê, ela sabe tudo. Você pode colocar leite ou água mesmo. Acrescenta o scoop de whey, tá? E bate. Você pode acrescentar canela. Vira uma sobremesinha. Vira uma sobremesa. Aí você deixa pra gelar ali. Vira uma sobremesa. Você pode colocar cacau também, né, em pó, fica muito gostoso. E o ideal até, quando a gente está falando do whey para fazer esses preparos, é o sem gosto, sem sabor? Depende, porque tem de vários sabores, tem baunilha, chocolate, morango, aí vai depender do seu... Eu gosto de pedir para fazer com o de baunilha, que ele não tem um gosto tão forte, tão característico, ou de chocolate também, que fica muito bom. Aí, gente, tá vendo? Esse mundo dos suplementos também pode ser muito interessante. Vamos falar a respeito disso numa pauta assim. Vamos fechar com perguntinha do público, Má, quer mais uma? Olha lá, muita gente, vou até mostrar para ler aqui no meu, ó, uma galera mandou. Pode colocar na tela. Eu queria mandar um beijo, Carol, também depois. Posso? Claro, pra quem você quiser, olha lá. Adriana, um beijo pra você. Qual é o melhor suplemento pra quem tem hipotiroidismo? Quando a gente tá falando de hipotiroidismo, e aí? Nossa, é mais o que não pode do que o que pode, né? Então, você tem que tomar tanto cuidado com isso, porque assim, é difícil de falar, porque acho que a gente primeiro tem que ver a alimentação antes de mais nada, né? Controlar então, esse hipo, né? E aí tem que ler nos rótulos dos alimentos, porque às vezes o mesmo suplemento ele tem determinada substância que outros não têm, entendeu? Então tem que ser uma pesquisa antes de indicar. Tá? E o hipo, gente, a gente já conversou aqui, acho que foi com a doutora Andressa, que é endócrina e tal. Depois de corrigido com a medicação correta, o paciente não tem mais nada. Então ele fala, eu tenho hipo. Não, se corrigido com o remédio, passa a não ter. Talvez até a melhor pessoa para responder isso seja um médico, né? Que eu acho que também... Um endócrino mesmo, né? Talvez para até orientar melhor sobre isso, né? Perfeito. Olha, Lê, um monte. Olha, menina, que legal. Você vai se divertir, porque tem várias. Ó, gostaria de saber se é possível obter essa substância... Ah, não, essa a gente já fez.
Ah, vamos fechar com essa. Então, pergunta pra ela sobre a maltodextrina. Tá. Sinto pouca animação e pouca força pra malhar. A maltodextrina é o quê? Esse é carbo? É carbo, é um amido, tá, resistente, que tem a função do carboidrato, de dar energia. Tá? Não é considerado de alto índice glicêmico, então você pode colocar ela entre as atividades, ou até mesmo antes da atividade física. Pode ser uma sugestão, ela não é cara também, mas eu prefiro entrar com alimento do que usar uma maltodextrina. E você sabe que isso que é interessante, né? Eu acho que os suplementos podem ser muito bem-vindos quando bem usados, mas é tão mais gostoso comer. Eu acho. E outra coisa que a gente tem que pensar, o alimento, ele fornece outros nutrientes também. Às vezes a suplementação, ele só tem somente ou a proteína, ou o carboidrato, ou o que seja. Outro ponto que a gente tem que também tomar cuidado é no que a Anvisa determina. Porque muitas vezes, às vezes acontece, tá, de algum profissional ou alguém indicar algum suplemento que esteja proibido. Então tem que sempre ficar de olho no que está regularizado pela Anvisa. Até porque fora do Brasil a gente sabe que tem coisas que são liberadas que aqui não são. Tem algumas coisas que a Anvisa bloqueia até demais, né? Mas não é o caso da gente ficar comentando, mas tem que ficar de olho ali, tá? Não, isso é interessante, porque quando de repente você viajou, seu amigo falou que usa tal coisa e tal, nunca use ou traga sem conversar com um profissional para saber se você tem orientação para usar. Porque aquele lá que dá a disparadinha no coração, que queima gordura, já morreu um monte de gente. Tem que tomar cuidado. Os pré-treinos, aí tem alguns pré-treinos poderosíssimos aí que causa... né? Taquicardia, e muita gente passa mal. Então tem que tomar cuidado. Cautela, mas tá aqui, ó. A beta-alanina pode ser sim uma bela opção. Então converse aí com o seu profissional, né? Agora, você quer saber o contato da Alê para tirar mais dúvidas, conhecê-la? Olha lá, telefone 5666-1151, 5666-1151 e o Insta, @AlePronutri. Tudo junto. Deixa eu mandar um beijo para os meus seguidores, que são sempre muito queridos, carinhosos. Carinhosos. Quero mandar um beijo para todos e obrigada pelo carinho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Retorno, não tem preço. Mesmo. Eu acho que as redes sociais estão aí para ter críticas construtivas, mas esse carinho não tem preço. Um beijo também. Obrigada, Ale. Eu que agradeço, sempre, Carol. Querida, daqui 15 dias mais um assunto, então, bem bacana. A Ale traz pra gente. Tchau, obrigada, até.